E tem a apresentação da Via Sacra também hoje em São José de Ribamar. Adria Rodrigues traz as informações para a gente. Adria, fala um pouco mais sobre essa programação. Pois é, Davi, nesse período de Páscoa, né? Tão legal a gente ver as encenações, a gente acabou de assistir a reportagem aí, mostrando lá no Anjo da Guarda. É legal porque envolve muita gente, a comunidade se engaja para poder fazer a apresentação, treina também, né? Se transforma, todo mundo acaba se transformando em grandes atores, é muito legal. E lá em São José de Ribamar, a nossa cidade balneária, que fica aqui na Grande São Luís, também tem a apresentação da Via Sacra e pelo segundo ano vai acontecer essa encenação ali na cidade que é religiosa, que já é tradicionalmente conhecida pelo seu turismo religioso. Eu converso agora com o André Cruz, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo, que vai falar um pouquinho sobre essa apresentação. Bom dia, André. Primeiro, como é que surgiu essa ideia, né? A segunda edição, inclusive, da Via Sacra de São José de Ribamar, né? Bom dia, espectadores da Mirante. Então, estamos no nosso segundo ano da Via Sacra Ribamarense. Um município como São José de Ribamar, que é conhecido por ter o maior turismo religioso do nosso estado, carrega o nome do padroeiro do estado do Maranhão, tem o maior santuário religioso, que é o Santuário de São José, não poderia ficar de fora dessa encenação que já acontece por todo o Brasil, como a gente pôde ver na reportagem antes, né? Pra você ter uma ideia, uma cidade no Piauí pequena, como Floriano, carrega hoje a segunda maior Via Sacra do Brasil. Então, em São José de Ribamar, a gente iniciou no ano passado as apresentações teatrais. O percurso é por todo o santuário, são mais de 500 metros de percurso, com mais de 4 palcos montados para essa apresentação. Nós temos mais de 200 pessoas envolvidas diretamente entre produção, atuação, direção, coordenação e mais as pessoas envolvidas indiretamente, que são artesãos, são costureiras. Por exemplo, todo o figurino da peça foi costurado por costureiras de oficinas do município de São José de Ribamar. Os atores são mais de 95% ribamarenses. Então, todo esse investimento no município é para trazer geração de emprego e renda, trazer lazer, trazer cultura, né, de disseminação dessa Via Crucis, que é tão conhecida entre os cristãos. E falando sobre esse engajamento de toda a comunidade, né, falando sobre tudo isso, e em relação também à acessibilidade, né, todo mundo quer poder participar, existe também essa questão, né, da acessibilidade no espetáculo. A nossa encenação da Via Sacra é totalmente acessível. Nós temos espaços dedicados a pessoas com deficiência. Nós temos intérpretes de Libras que acompanham toda a Via Sacra, todo o percurso, todos os palcos. Então, as pessoas com problemas auditivos podem acompanhar sim, tá? Então, isso é uma inovação. A gente traz também novidades este ano. Quem assistiu ano passado vai se deparar com algumas novidades que eu não vou contar aqui, só para quem for assistir. Nossas apresentações vão acontecer apenas hoje, apresentação única a partir das 18 horas, no Santuário de São José de Ribamar. Bom, então tá aí dada a dica, né? Então hoje, a partir das 6 horas da tarde, apresentação única. Tem que ir hoje para poder conferir. Quanto tempo de duração do espetáculo? O espetáculo dura em torno de 2 horas. Já conversamos com São Pedro, não vai chover, podem ir, né? Levem seus guarda-chuvas por segurança, mas não vai chover hoje à noite. Então a peça dura em torno de 2 horas, não é cansativa, você não vai nem sentir esse percurso. A encenação, como eu comentei, acontece em mais de 4 palcos, então são cenários bonitos que vão começar desde a anunciação, uma passagem rápida pela anunciação do nascimento de Jesus, e a Via Crucis, condenação, Pilatos, crucificação e a ressurreição, passando por todas as 15 estações da Via Sacra. Bom, a gente adora saber sobre bastidores, então como é que foi esse período de preparação? Quanto tempo levou para poder preparar toda a encenação, né? Aprender ali as falas? Fala um pouquinho sobre essa parte para a gente. Essa acho que foi a melhor parte. Muitos atores que estão esse ano participando são mesmos do ano passado, então já houve uma preparação anterior, mas há um adendo que boa parte, pelo menos 80% do elenco nunca teve contato com a atuação. Ano passado foi o primeiro contato, hoje nós temos atores que têm o primeiro contato, porque nós estamos trazendo atores ribamarenses, são pessoas ribamarenses que têm esse desejo de participar de encenação. Hoje já teve alguma participação na escola, na igreja, então existe um preparo, nós estamos há 2 meses ensaiando, costurando figurinos, gravando em estúdio, então as pessoas estão passando por experiências novas e o importante é que o apelo principal são os personagens ribamarenses.
É possível que essa programação se torne algo fixo no calendário da cidade, independentemente de governo, de prefeitura, de quem estiver assumindo o cargo? Sim, essa é a nossa expectativa, porque como eu comentei no início, São José de Ribamar é uma cidade tradicionalmente com turismo religioso. A gente tem uma expectativa esse ano de mais de 10 mil pessoas de público. A área comporta até mais do que isso. E a proporção que for crescendo, a gente pode fazer um percurso maior pela cidade para comportar mais gente. Então, uma cidade que traz, através da Via Sacra, geração de emprego e renda para os artesãos, para as costureiras, venda de comida e lanche, os atores em si e toda essa cadeia produtiva do mercado de economia criativa ribamarense é tocado. Então isso não pode ser uma peça que acabe ano que vem, independente de governo, como você comentou, a gente espera que ela se torne mesmo fixa no calendário ribamarense. Para quem está nos acompanhando agora e quer saber sobre, para poder ir acompanhar o espetáculo, vão ter cadeiras, como é que as pessoas vão poder ter, enfim, conforto ali para assistir, vai estar tranquilo? O espaço da praça ele é bem amplo, não há condições de ter cadeiras por conta da movimentação. Nós vamos reservar um pequeno espaço para cadeirantes, para alguns idosos, então vai ter um espaço pequeno reservado com cadeiras, mas assim, as pessoas têm que chegar cedo, porque a gente não espera um público muito grande que possa utilizar as cadeiras, porque isso atrapalha muito a movimentação, porque assim como acontece nas outras vias sacras, ela não é só em cima do palco, ela caminha por todo, é um percurso de quase 500 metros. Então a gente não poderia ter essas cadeiras ou arquibancadas montadas que atrapalhariam o percurso. Mas vai ter sim uma pequena área reservada para as pessoas mais idosas, aquelas que realmente têm dificuldade de locomoção, cadeirantes, que é um espaço determinado, inclusive, por lei também. Então, a gente aconselha essas pessoas que buscam esses espaços, que cheguem cedo para poder se colocar nos seus lugares, mas eu garanto que mesmo as pessoas que vão ficar em pé não vão ficar desconfortável, porque a apresentação, uma apresentação teatral, dramática, ela vai ser tão bonita, tão envolvente, como se você estivesse olhando a tela de um cinema, que você não vai nem sentir o tempo passar, não vai sentir nem as pernas tremerem. Secretário, também em relação ao trânsito, né? Porque a gente sabe que naquela região ali, então, vai muita gente, né? Lugar para colocar carro, vai ter organização do trânsito, como é que vai ser essa questão para ninguém passar perrengue, né? Isso, a Secretaria Municipal de Trânsito já está em campo, fazendo toda essa divisão logística. A gente vai estar com a área da praça, quem conhece São José de Ribamar, quando você chegar no fundo da igreja, o trânsito vai estar encerrado ali, não vai poder passar para a área da praça, porque toda a área da praça, inclusive a rua que faz o contorno, ela vai estar bloqueada, então você já tem que vir estacionando seu carro ao longo da Avenida Gonçalves Dias, que é aquela avenida que chega em São José de Ribamar, mas os guardas de trânsito municipal vão estar preparados para orientar todo o público, né, e a gente espera que todo mundo se divirta. Então tá aí, Via Sacra em São José de Ribamar, hoje a partir das 6 horas da tarde, então você pode aproveitar para poder também aí se envolver nessa história. Eu quero aproveitar falando sobre histórias, as pessoas que estão participando, enfim, a comunidade, o que eles contam sobre esse momento, né? Muitos estão estreando, estão indo pela primeira vez, o que eles contam para vocês? A gente tem algumas dedicações bem interessantes, pessoas que inclusive melhoraram seu relacionamento, sua religiosidade. Houve um caso até de uma pessoa que participa com a gente, que ela disse que até o casamento dela melhorou. Mas é engraçado porque a pessoa vai se dedicando, ela vai aprendendo, e é muito amor. A história que envolve a paixão de Cristo, ela independente da religião, independente de qual religião você segue, mas ela é uma história de amor. Ela conta uma história de amor, uma dedicação de um pai. Eu já estou começando a dar spoiler, porque o José, o carpinteiro, que ele não aparece na Via Crucis, porque quando Jesus morreu, o pai dele já era morto. Ele morreu ali, quando Jesus ainda era criança. Mas o José é um homem de muita fé. Porque você imagina que naquela época, ele foi fazer um trabalho fora. Quando ele volta, a mulher dele já estava com uma barriga. Então, como é que ele iria aceitar uma mulher grávida? Naquela época, elas eram até apedrejadas. E ele não, ele se deparou com aquela situação, pediu para Deus, mandou um anjo para que ele fosse conscientizado de que aquele era o salvador do mundo, mas ainda assim era muito difícil naquela época um homem ter isso. Então José é um homem de muita fé. Então é uma história que fala de amor, de um pai que cuida de um filho como se fosse o filho dele, né? Pessoas aí que têm filhos adotados, adotivos, o amor da mãe de Maria por Jesus Cristo, toda a dedicação dela pelo Filho, e o amor de Jesus pelas pessoas, fala em amizade, os 12 discípulos, o companheirismo, a traição e o perdão. Então é uma história que, independente da religião, ela atrai todos os públicos e ela chega a tocar o coração das pessoas.
e muita gente saiu tocada. Eu vi gente saindo chorando de ensaios, muito comovidos, melhorando o relacionamento com os filhos, com o marido, dentro de casa, com os amigos. Bem bonita a história. Muito obrigada. Conversei com o André Cruz, que é o secretário municipal de Cultura e Turismo de São José de Ribamar. Então tá aí a dica para você que quer acompanhar mais uma encenação interessante, diferente. Então a Via Sacra ali em São José de Ribamar, a partir das 6 horas da tarde, contando essa história que há mais de 2000 anos encanta muita gente, que é uma história de amor, a história de Jesus. De volta com vocês aí no estúdio. Isso mesmo, Adria. Muito obrigada pelas informações, por repassar aos nossos telespectadores mais uma possibilidade, né, de quem quer aproveitar a Páscoa, a Sexta-feira Santa e acompanhar a encenação da morte e ressurreição de Jesus Cristo, uma Via Sacra que vai acontecer em São José de Ribamar a partir das 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, na Praça Matriz. E lembrando, é a apresentação única, ou seja, se quiser ver, só pode ver hoje.